Olá pessoal, hoje estou no Estética na TV para falar sobre drenagem linfática do método Leduc. Eu quero contar um pouquinho a história onde isso tudo começou. O professor Leduc é um professor hoje mundialmente conhecido, onde ele estuda drenagem linfática desde 1966, um grande pesquisador e professor da Universidade Livre de Bruxelas. Ele é anatomista e é educador físico. O professor Leduc ainda é vivo e ministra cursos em vários países. Então eu quero contar um pouquinho dessa minha trajetória junto com o professor Albert Leduc e o Olivier Leduc, que é o seu filho, o qual também é um grande pesquisador e ministra cursos juntos com seu pai. Em 2001, eu tive a oportunidade de encontrar o professor Albert Leduc no Brasil. Em 2002, ele recebeu um grupo de brasileiros em Bruxelas, na Universidade Livre de Bruxelas, onde foi o nosso primeiro encontro internacional, o qual eu organizei para vários fisioterapeutas do Brasil. De 2002 até então, eu cuido do mestre com essa técnica maravilhosa, que é o método dele, e que encanta muitos brasileiros. Hoje eu posso dizer que nós temos mais de 500 pessoas formadas com o método Albert Leduc e Olivier Leduc, tão conhecido mundialmente. Esse curso acontece uma vez ao ano, é um curso onde nós ficamos em Bruxelas por 40 horas, 5 dias, em sala de aula, junto com os mestres, grandes pesquisadores, e lá vocês vão ter a oportunidade de estudar em cima de peças anatômicas, onde estão presentes em sala de aula, fazer toda a parte do método científico com a bandagem multicamada, com pressoterapia, ao lado da nossa tradutora, que também nos acompanha nesses últimos 16 anos. Mas o que é o método Leduc? O porquê estudar lá fora? O método Leduc consiste em 3 etapas, onde o professor estudou cientificamente essas manobras de drenagem, estudou as pressões dessas bandagens multicamadas no tratamento do linfedema e o complemento desse método, que seria a pressoterapia. Para se constituir um método, precisa-se de laboratório, e isso tudo foi desenvolvido na Universidade Livre de Bruxelas, em cima de pesquisas, primeiro em animais, depois no homem são e depois no homem com patologia. A partir dessas pesquisas, desde 1966, se criou-se então um método, que hoje é conhecido mundialmente. Por quê? Porque foram metodologias estudadas nesses anos todos, onde o professor hoje é mundialmente conhecido, e esse método então existe há 51 anos, o qual o professor Leduc faz algumas diferenças entre outras metodologias. Hoje existem a escola Voder, escola Fold e outras escolas que defendem esse seu método. Na escola Leduc, é primordial o aluno saber as manobras ganglionares, as manobras de chamada e as manobras de reabsorção, que eu vou mostrar para vocês na prática. Hoje o professor Leduc, ele sempre coloca nos seus cursos que a drenagem linfática, se for realizada para uma situação patológica de membros inferiores, essas manobras podem ser realizadas somente no membro inferior. Isso é uma grande dúvida que às vezes os alunos me perguntam. Eu tenho que fazer essa drenagem linfática no corpo todo? Não, simplesmente onde eu tenho um membro lesionado ou aonde eu tenho uma cirurgia realizada, eu vou ter que drenar esse membro e essa região. Essas manobras, elas são realizadas sempre em movimentos suaves, proximal e distal do membro, e nunca se utiliza as pontas do dedo. Eu quero demonstrar suavemente como se realiza essas manobras ritmadas, pressão e deslocamento. Nas manobras não existem deslizamento.
Mas antes de você realizar essas manobras, é importante você saber as indicações e as contraindicações do método, né? Então é muito importante você avaliar o seu paciente e saber as indicações e as contraindicações. Bom, as principais indicações da drenagem linfática é no linfedema primário e secundário, no lipoedema, em pós-operatório traumatológico, em pós-operatório oncológico, em pós-cirurgias estéticas e em pacientes com pernas pesadas. Agora nós vamos falar sobre as contraindicações desse método. Pacientes com problemas renais agudos, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com história de bactérias, inflamações de pele, pacientes com qualquer proibição médica, onde existem aí casos oncológicos não tratados ou complicações por conta de cirurgias oncológicas. Então a gente deve sempre consultar o nosso cirurgião vascular para saber se essa paciente já está liberada para receber a drenagem linfática. O princípio dessas manobras sempre vai ser estirar a pele em direções específicas, com movimentos suaves e sem a utilização de óleos. Também podemos utilizar manobras um pouco mais profundas no trabalho das fibroses, mas o principal objetivo dessas manobras é sempre promover a drenagem linfática e a redução do inchaço no membro tratado. Bom, agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês sobre essas manobras específicas onde nós fazemos estiramento da pele no tratamento de linfedema, no tratamento de pernas inchadas, das pernas edemaciadas, no tratamento de situações oncológicas e patologias também relacionadas ao linfedema. Lembrando que o paciente oncológico nunca finaliza somente o tratamento com a drenagem linfática, e sim com as bandagens multicamadas, que também foram desenvolvidas e estudadas pelos professores do método, professor Albert Leduc e Olivier Leduc. Eu não posso deixar de convidá-los para o método que está acontecendo em Bruxelas o ano que vem, de 4 a 8 de fevereiro, estudando na fonte com os professores que são os responsáveis pelo método. Por que não estudar a técnica Leduc junto com os grandes mestres e lá realmente conhecer todos os seus trabalhos científicos? Então eu convido vocês agora para ver na prática como é que funciona e como se realiza essas manobras de drenagem linfática. Vamos então demonstrar um pouco sobre as manobras do método Leduc. É importante eu ter muita flexão e extensão de ombro, cotovelo, abdução e adução do cotovelo e ter bastante flexibilidade com o meu corpo para realizar essas manobras. Preciso de uma posição do meu paciente em declive, onde eu vou estar aproximadamente de 20 a 30 graus com relação ao tronco da minha paciente. Então a elevação do membro é importante nessa hora de realizar uma drenagem do membro inferior. Vou começar a demonstrar a drenagem linfática com as manobras de chamada, manobras ganglionares no gânglio inguinal, onde eu posso utilizar uma mão ao lado da outra, com pressões suaves, realizando aqui no gânglio inguinal essas manobras. Então eu faço uma contagem, 1 e 2 e 3, 3, 2 e 3 e 4, 2 e 3. Posso realizar simultaneamente essas manobras ganglionares e 1, 2, 3 e 2, 2, 3 e 3, 2, 3 e 4, 2, 3 e 5, 2, 3. O próximo passo, realização das manobras de chamada em toda a região da coxa, proximal, médio e distal da coxa. Vamos ver como isso acontece? E 1, 2, 3, 2, 2, 3 e 3,
2, 3. Médio da coxa, só deslocamento do tecido e não deslizamento nesta pele tratada. Voltando de novo, vou repetir essa manobra proximal, médio e distal da coxa, em 3 tempos. Quantas vezes eu posso realizar essas manobras de chamada? De 3 a 6 vezes. Finalizando essas 3 a 6 tomadas, eu vou realizar em um tempo só a subida distal proximal, ainda com as manobras de chamada. Vamos lá? Repetindo, subindo em um tempo só, 1 e 2 e 3. Finalizo com uma manobra ganglionar, que pode ser bilateral. Finalizando a manobra da coxa com o método de chamada, as manobras de chamada, eu vou trabalhar pernas e coxas, mas para isso eu preciso fazer manobras ganglionares na região do poplíteo. Então a gente vai realizar manobras ganglionares na região do poplíteo. Vamos lá? E manobras na perna, né? Então vamos lá. Manobra de chamada, proximal, médio, distal da perna. Também em 3 tempos. E 1, e 2, e 3, e 1, e 2, e 3, e 1, e 2, e 3. Repetimos de novo as mesmas manobras. Pela terceira vez. E vou subir com uma manobra de drenagem, ainda com manobras de chamada. E posso finalizar lá na região inguinal. Posso repetir de novo todas essas manobras, proximal, médio, distal da coxa, proximal, médio, distal da perna e subir realizando a manobra de chamada até o gânglio inguinal. A manobra de reabsorção somente é utilizada em edema patológico, onde eu tenho um trauma, onde eu tenho que realizar essas manobras específicas em áreas mais edemaciadas. Então eu tenho uma cirurgia ortopédica, um trauma, uma lesão na região de tornozelo ou de joelho, por exemplo, eu realizo essas manobras sobre esse edema. Uma diferença, uma explicação básica sobre a diferença de uma manobra para a manobra de reabsorção, a manobra de chamada para a manobra de reabsorção. A manobra de chamada, eu sempre começo com o indicador e finalizo no dedo mindinho.
E a manobra de reabsorção eu inicio com o dedo mindinho e finalizo com o indicador. Onde eu tenho edema, eu realizo manobras de reabsorção de 3 a 6 vezes ou até mais, se for possível, sempre direcionando essa mão para a região linfática, para o gânglio linfático mais próximo da região edemaciada. Então eu posso trabalhar com manobra de reabsorção em todo o membro edemaciado. Repetindo, manobra de chamada. E manobra de reabsorção. Então, pessoal, o que eu acabei de demonstrar é uma pequena parte sobre o método do Leduc. Logo após a drenagem linfática, em casos oncológicos, nós utilizamos as bandagens multicamadas, que também foram estudadas dentro do laboratório do professor Albert Leduc e Olivier Leduc em Bruxelas. Aproveito e te convido para o curso em 2018, que vai ser pré-carnaval em fevereiro do ano que vem, para estudar o método complexo da drenagem linfática e terapia física do linfedema. E os meus telefones de contato, 11 3079 0925 e meu celular 11 99612 6566. E até lá, eu espero vocês. Quem quiser me visitar ou quiser me seguir, o meu Insta, Lorice Miguel, e o meu Face, Lorice Miguel. Aguardo todos vocês e que tenham aqui alguma dica útil para que vocês realizem a drenagem linfática de uma maneira mais efetiva, com todos os trabalhos científicos, todas as indicações e contraindicações corretas desse método. Non è una persona con una patología, es una persona normal. Conclusión, si nosotros vamos a utilizar una técnica de drenaje linfático manual, lo objetivo es de mantener el estado de la salud de la piel, no más. La posición por drenar la cara es una posición mitad sentada, mitad de cubitus. Pero por aquí no tenemos la oportunidad de poner la paciente en posición de cubitus. Es porque vamos a utilizar la posición sentada, porque la gravedad se puede ayudar al drenaje. El drenaje va a iniciar, por ejemplo, a la base del pescozo, a lateral del pescozo, después por debajo del hueso maxilar al nivel de nodos de la cadena que se llama la cadena facial, localizada por debajo de la mandíbula, después a la cara, paso a paso, maniobras suave, con una presión minimal. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estimular los vasos linfáticos superficiales. La significación de superficial es vasos linfáticos de la piel y de la región hipodérmica. Después vamos a reproducir la maniobra a vuelta
a la dirección inframandibular, al lugar de los nodos faciales, a la proximidad de la vena facial. Después, a la región de los nodos parotídeo inferior, parotídeo superior, localizado más o menos de frente al tragus de la oreja, al tragus. Después, drenar la región temporal, la región supraciliar, a partir del cantus externo, paso a paso desplazar la maniobra a la dirección del cantus interno. Después, a vuelta, paso a paso, a la dirección temporal. De la dirección temporal vamos a drenar la piel de la frente. Hasta la mitad de la frente. Ahora, a vuelta, paso a paso, a la dirección temporal, a la situación preauricular, al nivel de los nodos parotídeo inferior, ao pescoço, a la parte alta do pescoço, paso a paso por debajo, por finir el drenaje de la cara a la región supraclavicular. Normalmente el drenaje se realizará más o menos durante quarta de hora a 20 minutos, no mais, por la cara. Eu quero agradecer então a atenção de vocês e a audiência. Eu adorei estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a drenagem linfática do método Leduc. Um grande abraço.